Com certeza a parte que tu mais vai fazer nos teus desenhos é a parte do rosto. Isso sem sombra de dúvida é o que mais vai aparecer. E é a parte que a maioria dos desenhos tem dificuldade, eles não conseguem fazer, acaba ficando torto, acaba ficando estranho. Nesse vídeo eu vou explicar passo a passo como fazer essa parte e tu vai aprender que ela não é complicada e eu vou te explicar todos os macetes, todas as dicas. Assiste o vídeo até o final que tem muita coisa para aprender para tu conseguir fazer finalmente essa parte. Muitos desenhistas têm muita dificuldade na hora da coloração. Quando chega nessa parte eles não sabem o que fazer e acabam muito estragando seus desenhos e acabam até desistindo de continuar eles. Por isso, eu gravei um método Anime com Cor, que tem dezenas de aulas te ensinando passo a passo como sair de um desenhista que não sabe nada sobre pintura a ser um nível de um profissional. Entra no link abaixo aí do grupo do Telegram para ficar sabendo tudo sobre e para aproveitar a promoção de 50% de desconto da Black Friday de novembro. E aí galera do canal, começando mais um vídeo que eu tô falando Wesley, e nesse vídeo nós vamos aprender a desenhar rostos. Nesse desenho eu fiz o Toji, que ele tá um pouco inclinado e isso é muito interessante tu saber, tá? Porque muda um pouquinho e muita gente não se atenta quando vai fazer desenhos assim. Só que antes disso, entra aí no link abaixo e entra no nosso grupo do Telegram, tá? Eu acabei de criar um grupo do Telegram para interagir com você. Então entra naquele grupo pra gente poder comentar, você mandar teus desenhos, ou comentar o que tu pode melhorar, a gente conversar sobre anime, o que tu tá assistindo, pra gente interagir mais. Então entra nesse grupo abaixo aí que eu tô te esperando lá, tá? Não perde tempo. Então vamos agora para o desenho do Toji, tá? Eu fiz esse desenho do Toji, comecei pelo esboço de sempre fazendo fraquinho, não fazendo forte. Começa pelo um círculo. Para quê? Meu Deus. Para que serve esse círculo? Ele é para definir o tamanho da tua cabeça. Simples assim. Para que serve essa linha no meio do círculo? Para tu definir qual é o meio do círculo. E por que é importante tu decidir, tu definir qual é o meio do círculo? É por isso que tu vai se basear onde tu vai fazer o queixo, onde tu vai fazer o nariz, onde que tu vai fazer a boca, onde tu vai fazer todas as partes do desenho. Por quê? Se o personagem está de frente, como tá esse desenho do Toji, os dois lados do rosto tem que ser iguais. Por que iguais? Nesse desenho do Toji não especificamente, mas eu já vou explicar qual é a parte diferente desse desenho do Toji. Mas quando o personagem está de frente, as duas partes são iguais porque o rosto nosso é igual nos dois lados, ele é simétrico. Então se eu tô de frente, eu tô vendo os dois lados iguais. Se eu tô vendo o personagem um pouco inclinado, a altura das partes do rosto dele tem que ficar um pouco inclinadas. Como assim? Um olho direito tem que ficar mais alto que o olho esquerdo. Um exemplo. Depende do quão inclinado, para qual lado ele tá. Mas a parte dele, o desenho do rosto, as partes do rosto dele não podem ser retas, não podem ser na mesma altura todas. Por quê? Porque o rosto tá um pouco inclinado. Então todas as partes têm que seguir essa inclinação. Então isso que eu fiz nesse desenho do Toji. Tu vê que o olho direito dele, né? Que pra mim, no caso dele é o esquerdo, mas pra nós é o direito. Ele é um pouquinho mais alto do que o olho esquerdo. Por quê? Ele tá um pouquinho inclinado, não é muita coisa. Tu vê que o formato do rosto também é um pouco maior para um lado. Tu vê também que a parte, vai ver mais na parte do tronco, na parte da roupa dele, na parte mais do peito. Tu vê que tem uma inclinação maior num lado do que no outro. Tu vê algumas partes assim, mas isso é uma questão de tu analisar o contexto do desenho. Como eu falei várias vezes já nesse canal e eu vou sempre falar, sempre analise o contexto do desenho, o que o desenho tá passando, qual é a emoção, qual é o contexto, o que tá acontecendo no desenho. Isso é de extrema importância para tu se basear, para tu entender para onde, o que tu precisa fazer para aquele desenho ficar bom. Então é muito importante analisar isso. Nesse desenho todo ele tá um pouquinho inclinado, logo o que eu tenho que fazer tem que ser um pouco inclinado. Agora tu pergunta, tá, mas esse personagem está totalmente de lado, como que eu faço esboço? Bem simples, tu vai pegar, fazer o círculo e a linha vai ser no canto do círculo, porque a linha que divide o círculo no meio é a linha onde se refere, onde vai ser o queixo dele, onde vai ser o queixo, onde vai ser esse nariz, porque o nariz é onde divide o rosto. Então se o personagem está totalmente de lado, só aparece um lado do rosto, a linha vai ser no canto do círculo. Se o personagem está
um pouco, totalmente, um pouco de lado, não é inclinado, é um pouco de lado o rosto dele, a linha vai ser um pouco mais pro lado do círculo. E assim sempre seguindo, tá? Isso é muito importante de entender. O esboço, ele se resume a basicamente isso de rosto. Tu vai fazer um círculo e vai fazer essa linha no meio dividindo, e por baixo desse círculo tu vai puxar a parte do formato do rosto dele. Tá feito teu esboço principal. Qual é a segunda parte do esboço? É tu adicionar um pouquinho mais de detalhe. Então aí nessa parte eu gosto de usar o que? As linhas guias, que são o que? Tu vai pegar e vai aplicar as linhas guias para te guiar qual vai ser a altura das partes. Então tu vai fazer uma linha para a altura da boca, uma linha para a altura do nariz, uma linha para mostrar a altura dos olhos, ou duas linhas, eu sempre gosto de duas linhas para mostrar a altura dos olhos. Então uma linha para mostrar a parte de baixo do olho, outra linha para mostrar a parte de cima do olho. Sempre vai fazendo assim para tu definir cada questão, cada parte do desenho. Isso é muito interessante de fazer e eu sempre faço assim em todos os meus desenhos, tá? Todos os meus esboços de rosto sempre faço assim. Essa técnica funciona muito bem, tá? Então, uma dica que eu posso dar já nesse esboço, que eu meio que já falei um pouquinho mais no começo do vídeo, mas vamos se aprofundar mais agora, que é o que? O esboço tu nunca vai fazer forçando o teu lápis, jamais. Por quê? Tu vai desenhar por cima, então tu vai ter que fazer muito traço. Se tu estiver fazendo um esboço muito forte, vai acabar te confundindo, vai acabar deixando estranho, tu vai acabar errando muitas partes, tu vai ter que apagar o teu desenho, isso é normal isso. Então pega e faz ele bem fraquinho a parte do esboço, e depois na segunda camada, que eu digo assim, que é a camada, a outra etapa do desenho, que tu vem aplicando os detalhes do personagem, tu vai fazendo um pouquinho mais forte, e aí vai apagando. Não se prenda ao esboço, o esboço é só um chute inicial. Esboço tu pode sim mudar, tu pode aumentar, tu pode não seguir ele em algumas partes. O esboço é só para ter uma base do desenho, tá? Então, fazendo assim, eu fiz esse desenho do Toji, e tu vê como eu venho fazendo agora, aplicando os detalhes. Tu vê como no olho eu fiz exatamente, eu tive uma certa dificuldadezinha, vamos botar assim, então eu tive que apagar algumas partes. Esse desenho do Toji é meio estranho, porque o formato do olho dele é o que mais me pegou, porque ele é um olho assim, tem um bem pequenininho, então qualquer detalhezinho minúsculo já muda todo o olho. Então acabou que eu tive um pouquinho de dificuldade para arrumar essa parte. Mas eu consegui fazer. Outra coisa que eu acho muito importante também de dar destaque é o cabelo, tá? Porque o Toji ele tem essa característica de ter bastante cabelo assim jogado no rosto. Então é uma parte que pode não parecer, mas que dá muita diferença. É muito importante saber fazer, tá? Então essas mechas assim com um pouco mais de efeito, um pouco mais finas, um pouco mais irregulares, um pouco mais coladas, é bem interessante saber fazer elas, tá? Então se tu tem dificuldade de fazer ela, ou dificuldade em outras partes do desenho, no final desse vídeo eu vou deixar a playlist tutoriais de desenho, tá? Que é uma playlist muito boa, porque lá eu separo todos os vídeos tutoriais, assim como esse no canal, e boto tudo lá pra tu ver uma ordem certinha, tá? Então, se tu tem dificuldade em pintura, dificuldade em esboço, dificuldade em efeitos específicos, tudo tem nessa playlist. Então, no final desse vídeo, entra na playlist e confere, vai lá e assistir os vídeos, tá? Te garanto que algum vídeo daquela playlist tu pode acessar, que vai ser muito legal pra ti, que vai te ensinar alguma coisa, tá bom? Então, nesse desenho de hoje agora tu vê mais a linha do que eu falei do ombro. Olha como a linha do ombro ela é bem inclinada, tá? E depois eu vou inclinar mais ainda. E por que eu vou inclinar mais ainda? Por que eu não vou inclinar agora? Isso é uma dica muito importante que eu tenho para dizer, que eu vejo pouquíssimos desenhistas falar, tá? Que é o que? Sempre que tu estiver desenhando, em um momento tu pega e pausando aqui o vídeo para pedir que, se você tá gostando, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com o amigo. Estamos na meta de 900 inscritos até o final do ano, que quando eu chegar nessa meta eu quero pegar um desenho teu, um desenho dos inscritos, e refazer aqui no canal, tá? Então vai ser um vídeo muito legal, eu vou passar muita dica, eu vou ver o que o inscrito errou, o que eu posso dar de dica para ele ajudar,
como você pode melhorar, tá? Então é um vídeo bem legal que eu tô bem ansioso pra fazer. Então se tu puder contribuir com a tua inscrição, com compartilhar pra um amigo que também desenha, que tu sabe que ele tem dificuldade em esboço, eu fico realmente muito feliz, porque isso me ajuda muito a crescer na plataforma, tá? Então eu fico realmente muito feliz, tá? Então se você fez qualquer uma das coisas, agradeço de coração, vou voltar pro vídeo agora. Para de desenhar. Como assim? Isso tu pode fazer tanto depois que tu finalizou o desenho, que foi nesse caso que eu fiz aqui, nesse meu desenho, e é no caso que eu faço na maioria dos meus desenhos, ou então numa parte que tá com muita dificuldade, que sabe aquela parte que meio que tu empaca, assim, que tu apaga, tenta de novo, apaga, tenta de novo, e não chega no efeito que tu gosta, no efeito que tu quer. Essa é a dica muito importante. Como que ela é? Quando você tá desenhando, como você vai olhando a referência, vai olhando o teu desenho, teu olho fica muito vidrado naquilo. Muitas vezes tu não consegue ver o que tá diferente do teu desenho pra tua referência. Ou até mesmo se tu tá criando desenhos, tu tá realmente só se baseando na referência, mas mudando alguma coisa, tu não consegue ver o que tá estranho, o que tá errado, o que tá desproporcional. Por quê? Teu olho tá olhando tanto aquilo, tá tanto tempo vendo aquela imagem, que pra ele tá normal, ele acostumou, ele não consegue imaginar aquilo diferente. Teu cérebro fica condicionado àquele desenho. Então o que é interessante? Pegou, tá numa parte muito difícil, tu empacou e tu não consegue. Espera um tempo, para de desenhar, vai ver outra coisa, fica uns 20 minutinhos sem desenhar, fica fazendo uma coisa que não tem nada a ver com desenho. Depois tu volta. O que isso vai acontecer? Vai fazer que teu cérebro desligue um pouco do desenho, e quando tu voltar, tu vai ver. Pode fazer esse teste e vir aqui no vídeo comentar se deu certo ou se não deu certo. Tu vai desvidar assim, tu vai tirar isso, vai olhar e falar, nossa, como... Parece que um erro tão besta que tava tirando na tua cara e tu não tava vendo. Tu vai ver que isso vai acontecer, tá, no teu desenho. Por quê? Quando tu tira o foco, tu descondiciona o teu cérebro a ver aquela mesma imagem, tu consegue perceber o que tu errou, consegue perceber o que tu pode melhorar. Então essa dica é muito boa se você tem dificuldade numa parte do desenho, ou até mesmo para consertar alguns errinhos bestas, alguns errinhos bobos. Eu sempre faço isso em todos os meus desenhos. Sempre que eu finalizo a parte do desenho, eu fico fazendo outra coisa, depois eu venho passar a caneta, depois eu venho passar para outra folha, depois eu venho finalizar o desenho. Eu nunca faço tudo direto. Por quê? Por isso que eu tô falando. Para eu olhar e depois eu ver e falar, mano, isso aqui foi estranho, posso arrumar. Eu vim com uma outra visão, uma visão mais descansada. Então isso é uma dica muito boa que eu sempre uso nos desenhos e eu aconselho que você use também, tá? Sempre pegue e dê esse tempo, relaxe tua cabeça e depois tu volta para o desenho, tá? Outra dica que eu posso dar também é treinar o traço antes de tu for fazer o desenho, tá? Então isso também, aquecer teu traço é bem interessante tu fazer. Como que tu faz isso? Tu pega uma folha e tu simplesmente vai fazendo alguns traços, ou até mesmo pode ser alguns desenhos pequenos, mas o fato de tu pegar uma caneta mesmo, ou até um lápis e uma folha separada e tu fazer linhas na vertical, na horizontal, círculos assim, vários repetidos, sabe, coisas bem simples, formas geométricas em geral mesmo, já faz que teu cérebro aqueça teu traço e tu vai ter um pouco mais de facilidade. Sem falar que ao longo do tempo, tua mão fica mais firme, teu traço fica mais reto e tu melhora o teu desenho como um todo, tá? Então isso também é uma dica que pode ajudar não só... Agora já são dicas mais universais, não são dicas exclusivamente para o rosto, porque o rosto, se tu tem dificuldade, fazer o esboço já elimina muito, e fazer o esboço de diferentes posições já ajuda bastante também, tá? Mas se você tem muita dificuldade nessa parte do rosto, a dica que eu dou é sempre faça rostos para começar, para realmente pegar bastante a prática, totalmente de lado. Por quê? Se tu faz o rosto totalmente de lado, só vai ter um lado para se preocupar. Logo, tu não tem que fazer o simétrico, tu não vai ter o problema de fazer os dois iguais. Isso é muito bom se você tem muita dificuldade, você está começando. E aos poucos você vai evoluindo até a parte mais difícil, que talvez para você seja o personagem de frente, você tem que fazer os dois lados iguais. Então isso é uma forma de tu treinar, tá?
mas a questão de tu esperar um tempo, a questão de tu aquecer teu traço, são dicas que tu vai ajudar no teu desenho, no teu esboço. E vai ajudar em todas as partes, sim, além do rosto também, tá? Então isso também é uma dica muito boa que eu posso dar. É se você tem muita dificuldade na parte do rosto em específico, comece treinando mais o rosto totalmente de lado. Isso vai ajudar bastante a você pegando e aos poucos tu vai deixando teu personagem de frente, que talvez seja o mais difícil para você. Bom, foi assim que ficou o desenho. Eu até tá com o rosto um pouco pintado já. Eu meio que esqueci de tirar foto só depois do line art, mas foi assim, ficou mais ou menos o desenho. Se tu for ver, eu consertei algumas partezinhas também, tá? Então eu espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar comigo, comentar aí o próximo vídeo que tu quer aqui no canal. E eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!